bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá pessoal, tudo bem? Estou hoje aqui com vocês, mais uma vez, muito feliz para a gente conversar um pouquinho sobre os nossos irmãos animais. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui hoje, né? Tudo que vocês se desprendem a fazer, né? Então muitas vezes a gente tem afazeres no sábado e todo mundo que está aqui, né, abre mão de alguma coisa para a gente fazer o bem aos nossos irmãos animais. O nosso tema de hoje é lar, entendimento, compreensão, né, e reencontros. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente traz um pouquinho no conceito humanos e aí depois a gente consegue trazer nos animais, né, que é o nosso foco aqui. Então, para isso eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, para a gente se concentrar neste momento, para trazer os nossos mentores, os nossos protetores aqui conosco, né? Que consigamos deixar para fora, para trás, todos aqueles problemas do dia a dia, as nossas aflições, as nossas angústias, para a gente conseguir nesse momento focar naquele nosso objetivo, que é ajudar os nossos irmãos animais. Então, vamos elevar os nossos pensamentos e vamos com isso iniciar o nosso sábado com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então vamos lá. Bom, dentro da doutrina a gente já sabe, né, que quando a gente renasce, né, quando a gente reencarna, a gente nunca nasce fora daquele círculo que a gente já tem afinidade, não é mesmo? Seja afinidades de outras vidas mais recentes ou anteriores, ou mesmo afinidades que a gente adquiriu, por exemplo, numa vida passada, né? Não necessariamente são afinidades de longo tempo, mas são afinidades que a gente vai adquirindo ao longo das nossas existências, né? E essas pessoas dos nossos grupos muitas vezes nascem dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa família, que são aquelas pessoas, né? Porque a nossa família nada mais é do que aquelas pessoas e aqueles espíritos que se encontram e que passam a vida conectados. Por mais que existam familiares que não se falam ou que estejam brigados, existe essa conexão, né? Então, o laço familiar, ele é inquebrável dentro da nossa existência enquanto estivermos encarnados. Então, frente a isso, a gente tem muitos desafios, né? A gente tem desafios tanto para fazer o bem. Então, a gente tem muitos casos, por exemplo, de pessoas que são muito bondosas externamente, né? Mas quando a gente traz para dentro de casa, essas pessoas se transformam dentro do seu ninho familiar, porque exatamente existe essa vivência de outras vidas e que muitas vezes estão aqui para resgate, né? Então, a gente tem situações onde nós precisamos resgatar aquilo que nós fizemos, né? Se em algum momento nós sofremos ou se temos algum familiar que nos causa mal, a gente tem que entender que nada é por acaso, né? Então pode ser pela ignorância dele ou pode ser realmente que nós, em algum outro momento, tenhamos feito mal a ele.
né? Então estamos aqui para um resgate, compreensão e perdão, né? Então é importante a gente sempre lembrar isso, e isso é uma base dentro da nossa doutrina, não é mesmo? A gente lê bastante disso nos livros de Allan Kardec, de Chico, vários romances trazem essas informações. E isso também acontece dentro dos nossos animais, né? Então, quando a gente tem esse animalzinho dentro de casa, nós também estamos criando laços com eles, né? Sejam laços bons ou laços ruins. Mas quando a gente trata, principalmente do animal que sofre, né? Que existe um algoz, a gente tem que pensar que ele está sofrendo não por uma prova, não por algum motivo ou uma consequência, mas ele sofre pela ignorância do outro. Nesses casos, a gente tem que separar o nosso conhecimento humano do animal. Então, pensando dessa forma, a gente não interpreta que os animais vão necessariamente nascer na próxima vida ou numa próxima reencarnação dentro daquela mesma família onde ele sofreu. Porque como ele sofreu, ele merece ter uma vida mais tranquila. Diferentemente de nós, que estamos todos interligados por motivos variados, né? Então, eu posso falar aqui milhares de motivos, né? Que a gente e mesmo assim não falarei todos, porque eu não conheço todos, né? Cada hora a gente ouve uma história e fica sabendo de mais motivos e de situações que nos fazem acreditar nisso, né? Já com os animais é diferente. Então, por exemplo, alguma situação dessa seria um animal cair dentro da vida de uma pessoa para poder mudá-lo, não é mesmo? Para poder trazer um amor, porque é isso que o animal traz, né? Carinho, cuidado, e muito dos casos isso não acontece. Então, esse animal que sofreu, ele não vai voltar dentro daquele lar, né? Mas o contrário pode acontecer. Então, por exemplo, como nós que estamos aqui nos dedicando a esses animais, que estamos aqui dando esse amor aos animais, a tudo que eles merecem, nós possivelmente teremos a chance de recebê-los novamente no nosso lar, não é mesmo? Porque nós estamos criando afinidade com esses animais, e a afinidade de uma maneira positiva. Então, um cão ou um gato que venha, né, a desencarnar, nada impede que esse animal possa nascer novamente no meio da família, não é mesmo? Os animais, eles relativamente nascem rápido, depende, claro, de caso a caso, mas esses animais, eles podem em algum outro momento voltar para nós, né? Então essa é uma situação que eu sempre costumo falar para aqueles que perdem os animais, que nunca mais querem ter nenhum animal. Eu acho que é importante a gente abrir o coração para as novas possibilidades, sejam para receber aquele animal que a gente tanto amava de novo no nosso lar, como para também receber aquele animal que sofria. Não é aquele animal que teve uma vida sofrida, que teve violência. Então, esse animal também merece ter uma vida boa. E é por isso que também é importante a gente abrir o nosso lar para ele, né? E aí a gente conseguir construir esses laços de amor, esses laços de confiança. E isso tá voltado para tudo. Porque quando um espírito ou um princípio inteligente está no seu estágio de evolução, todo esse aprendizado que a gente passa para eles vai ser adquirido. Então, ele vai poder se tornar, nas suas evoluções posteriores, uma pessoa ou um outro ser com maior dedicação, com maior cuidado. Então, em função daquilo que a gente dedica a eles. Por isso que é tão importante a gente tratar bem. E também abrir a nossa casa, o nosso lar, o nosso coração para novas possibilidades, não é mesmo? E isso não necessariamente a gente fala só dos animais que moram com a gente, né? Quando a gente faz um bem a qualquer animal, seja um doméstico ou mesmo um silvestre, a gente está mantendo uma conexão de amor. Então a gente cria laços afetivos de amor, de carinho. E não necessariamente esse animal vai voltar para nós, né? Porque ele vai precisar de muitas evoluções, por exemplo, um animal silvestre, até chegar num animal doméstico, num cão que vive em contato com a gente. Mas isso que nós nos dedicamos a ele, seja por um breve momento, vai funcionar para ele como
uma forma de alavancar, né, a sua evolução, e também vai funcionar como uma forma de disseminar, porque ele vai poder aplicar isso para outros. A gente vê tantas mães que ensinam os filhotes, e isso pode ser passado de geração em função de uma bondade que a gente fez, não é mesmo? Casos assim muito pequenos que a gente pode ter. Por exemplo, eu vou falar o que aconteceu hoje. Aqui em casa entrou uma curruíra, que é uma ave bem pequenininha. A gente não sabe como ela entrou em casa, ela entrou. E ela ficou presa. E aí a gente não sabia hoje cedo, e ela começou a bater nos vidros. E aí eu saí correndo, prendemos os cachorros, consegui pegar lá na mão, acalmei. Pessoal, voltei aqui com um background diferente. Tive uns imprevistos e tava contando pra vocês, né, da história da curruíra. E aí eu acalmei essa curruíra e fiz a soltura dela. Ela ficou um tempinho aqui quietinha e logo foi. E aí eu vi que ela tá perto aqui da minha casa. Então eu não a tinha visto antes, né? Eu sei identificar, né, a vocalização, e eu não tinha ouvido. E ela passou hoje todo dia aqui. Tô esperando que ela consiga fazer ninho aqui pra gente conseguir proteger eles. Mas, então, para falar isso que a gente tá repassando bem, né? E independente da onde esse princípio inteligente for nascer, em qual momento, isso é repassado, né? Então, a gente transmite o bem, é isso que é importante, né? E pra gente poder receber de volta também. Então, era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu agradeço novamente a paciência de vocês por estarem aqui com a gente, né? Toda essa dedicação. E a gente vai para o nosso momento agora de vibração. Então, a gente vai vibrar. A gente vai vibrar para todo o nosso planeta, para todos os seres que aqui estão. Vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar, imaginar no topo da nossa cabeça uma luz azul reluzente, que essa luz sai numa forma de jato direto para o céu, e que todas as luzes que saem de nós se unifiquem e envolvam o nosso planeta. Por meio dessa luz, que todos os seres aqui viventes, humanos, não humanos, que os nossos vegetais, minerais sejam envolvidos e que se sintam abraçados pelo amor de Deus, nosso Criador, essa força maior que nos rege. Vamos vibrar para todos aqueles que nos acompanham, aos nossos mentores, protetores, né? Porque eles estão conosco, nos auxiliando. Vamos pedir que as nossas vibrações possam ser distribuídas a todos os animais. Que esses animais que sofrem sejam acalentados neste momento. Que essa luz possa também envolver os animais que estão conosco e nos envolver, permitindo que consigamos andar sempre o bem. E que essa luz permaneça conosco ao longo da semana para que possamos, de pouquinho em pouquinho, distribuí-la pelo nosso planeta e a todos que a gente possa encontrar. E assim, vamos encerrar o dia de hoje. Eu agradeço novamente e um beijo a todos!